Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Hoje nós vamos começar a falar sobre trigonometria, que é um tema lindo, maravilhoso, né? E trigonometria, ela compõe, né? A palavra aqui, etimologia, tri vocês sabem, né? Por exemplo, São Paulo é tricampeão do mundo, né? O que quer dizer? 3 vezes campeão, certo? Gono, o gono. Esse aqui é 3, né? 3. E o gono tem a ver com ângulo. Com ângulo. E a metria, vocês sabem muito bem já, né? Tem a ver com medida. Tá? Muitas vezes a medida também é associada à questão da distância, né? Porque você pode fazer medida de ângulo, certo? Enfim. É, Aqui então a trigonometria ela vai envolver na prática 3 medidas, tá certo? E envolve ângulo, tá? Bom, não dá para explicar a trigonometria a partir do nome, é só uma ideia mesmo para a gente falar, tá bom? E essa ideia da trigonometria tem a ver com a semelhança de figuras. Vocês sabem, né? Que você pode ter um triângulo aqui. Vamos ver aqui um triângulo. É, ok. E você pode ter um triângulo com o mesmo formato, certo? Só que de outro tamanho, tá? Ficou muito pequeno aqui. Se você tem um triângulo de mesmo formato, mas com outro tamanho, o que a gente sabe? Isso aí vocês já estudaram, né? Que os lados são proporcionais, tá? Então, por exemplo, se um lado mede 2 e aumentou para 3, vamos pensar o dobro. 2 aumentou para 4, o lado que mede 3 também vai dobrar, vai para 6, certo? Tem essa proporção. E a gente pode fazer essa proporção simplesmente resolvendo aí uma regrinha de 3, né? A gente não vai retomar todas essas questões. O meu conselho é que vocês procurem alguma coisa aí na internet. Se vocês não acharem, quem tiver dificuldade, quem não achar, pode entrar em contato comigo, que eu ajudo a achar. Lembrando que tem aquele site, né, o Khan Academy, que é interessante, tá? Então, olha só. Perceba o seguinte, que se eu arrastar o triângulo para cá, um triângulo ele vai encaixar no outro, olha lá, certo? E além disso, essas retas aqui, ó, vão ser paralelas quando eu prolongar os lados, né? Bom, e aí, pessoal, que tem uma coisa aqui que vocês devem lembrar. Quando você tem duas retas paralelas cortada por uma transversal, os ângulos correspondentes são congruentes. Certo? Tudo bem? Então, olha só. Aqui, ó, essas duas retas vermelhas aqui, ó, elas são paralelas. Tá? E veja só, elas estão cortadas por uma transversal. Entende? Está inclinado. Os ângulos correspondentes
são congruentes, tá? Isso aqui não é uma demonstração, tá? Eu só coloquei ali, a gente está trabalhando um pouco com visual também, tá? E agora, olha só. Aqui é a mesma coisa, ó. Tá bom? E por último, esse ângulo. O ângulo preto aqui embaixo, ele é comum aos dois. Ele faz parte dos dois triângulos, né? E o verde não, cada um tem um, mas é da mesma medida. Tá? Então o que a gente sabe? Retomando, tudo isso vocês já viram, é uma grande retomada aqui. Os triângulos semelhantes, se eles não forem congruentes, os ângulos são congruentes, sempre. Então, a partir dessa ideia que a gente vai trabalhar, tá bom? A trigonometria parte daí, certo? Porque o ângulo não muda, só as medidas dos lados, tá bom? Então, por isso, o que acontece? Se você quer medir distâncias que você não consegue acessar, tá? Essa é a principal serventia, talvez, da trigonometria, pelo menos quando ela surge, tá? Que é você conseguir medir distâncias inacessíveis. Você não consegue ir para lá. Então, eu consigo medir a altura de um prédio sem subir no prédio. Eu consigo medir a distância de uma margem do rio a outra sem precisar atravessar o rio, né? Eu consigo medir mais um monte de coisas com isso, tá? Sempre as distâncias inacessíveis eu consigo fazer. Por quê? Olha só. Se você tem aqui, ó, tá? Um exemplo, tá? Você tem aqui, ó, um rio, tá? Aqui é o rio, tá? É um rio, tá bom? E você tá aqui desse lado, você tá aqui. Perfeito? Agora, você quer descobrir a distância aqui, ó. Vamos pegar bem a margem, vai? Dessa margem aqui, ó. Você quer descobrir essa distância. Tá? Então, o que você faz? Você pode fazer assim. Você vem aqui e faz um triângulo. Faz aqui 90 graus, tá? Faz aqui um ângulo. Qualquer ângulo aqui, tá? Qualquer ângulo, não importa. Por exemplo, de 30 graus, 60 graus, 50 graus, não importa, tá? E aí, você vai fazer o quê? Você pode desenhar no papel um triângulo com os mesmos ângulos, tá? Então você faz aqui, ó, um triângulo no papel, triângulo com os mesmos ângulos. Deixa eu escrever isso. Prontinho. Como ele tem os mesmos ângulos, o que você sabe? Que esse triângulo que você desenhou é proporcional, tem os lados proporcionais àquele. Ah, mas tem dois lados aqui que você não consegue medir. Mas tem um que você consegue, ó, que é esse. Então, olha só. Você mede esse que você fez no papel. Tá? E aí você mede o outro. Aí você fala assim, esse aqui, o grande, ele é 50 vezes maior que esse aqui. Bom, se esse é 50 vezes maior,
o outro lado também vai ser 50 vezes maior. Entende? Você faz um triângulo qualquer e faz a proporção, tá? A trigonometria nasce daí, ok? Bom, vamos dar um exemplo então disso. Eu copiei aqui uma foto, tá? Deixa eu citar de onde eu tirei, do site tamoiosnews.com.br, tá bom? Uma foto bem bonita que tem o Santo Antônio, a imagem de Santo Antônio, a estátua de Santo Antônio, lá no Morro Santo Antônio, em Caraguatatuba, todos vocês conhecem, imagino. Quem não conhece, tá na hora de conhecer, certo? Essa vista espetacular que nós temos aqui em Caraguatatuba, tá? Não a vista da cara do Santos. Vocês já viram a cara dele? Ele tem uma cara assim esquisita. É, o artista acho que não deu muito certo. Mas olha só, vamos lá. Faz de conta que você quer saber a altura, não do morro, da imagem aqui, da estátua. Estátua de Santo Antônio. Tá bom? Eu não sei quanto mede, tá bom, gente? Depois eu vejo isso. Eu vou chutar aqui uns valores, tá bom? O que eu sei é, a gente pode simplesmente pensar assim. A gente vai traçar, vai imaginar aqui uma reta que sai aqui da cabeça do Santo Antônio, tá bom? Da altura da cabeça do Santo Antônio e chega ali no chão, tá bom? Então vamos aqui, deixa eu colocar mais, tá? Então sai daqui, ó. Ops, peraí, minha gente. Deixa eu travar. Pronto. A gente vai pegar aqui, tá? E vai traçar. Peraí, eu tenho que passar. A gente tem que pensar assim, tá bom? Ó. Ele vai entrar aqui para ficar bem no centro, tá bom? Tem que ficar no centro da estátua. Ele está passando por dentro, estão vendo? Eu estou imaginando esse triângulo grande aqui, ó. Aí deixa eu passar uma retinha bem bonita aqui para ficar legal, tá? Tá aqui. Olha lá. Nós traçamos aqui um triângulo grandão, imaginário, tá? Eu venho aqui, ó, e meço. Aqui eu consigo medir. Eu não consigo medir esses lados grandes aí. O que está no chão eu consigo medir, tá? Então eu venho aqui e meço ele aqui, ó. Tá? Vamos dizer que deu 30 metros. Eu não sei quanto que deu, tá? Posso estar exagerando, não sei qual que é o tamanho real. Vamos dizer que deu 30 metros. Tá certo? E agora a gente vai vir aqui com um aparelho. A gente pode pôr um transferidor assim, é que aí é muito impreciso, mas a gente pode medir esse ângulo a partir do nosso olho. A gente deixa bem nivelado, né? E a gente mede o ângulo. A gente vai estar aqui, ó. Tá? Ops, eu olhei para lá e a perna ficou fora. Tá bom? E aí, dá para medir esse ângulo aqui. Tá certo? Vamos dizer que esse ângulo foi de 70 graus. Tô chutando aqui, ó. 70 graus. Com a caneta verde não fica bom. 70 graus. Então, nós temos um ângulo de 70 graus, 90 graus. O outro ângulo a gente já sabe também, certo? O outro ângulo tem que ser 20. Na verdade, esse ângulo tá muito aberto. Vamos falar que é outro, tá? Eu vou falar que é 50 graus. Tá bom? Vamos pôr 50 graus aqui. Eu estou inventando. Tanto faz. Tá bom? E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar um triângulo. Vamos lá? Eu vou pôr o GeoGebra. A gente vai desenhar esse ângulo aqui, ó.
um triângulo de 50, de 90 e o outro ângulo tem que ser de 40. Vamos lá? Prontinho. Tá aqui o GeoGebra. Como eu não sou bobo, lá era 30 graus, certo? Então aqui eu vou criar um de 30 graus, não, 30 metros, né? Aqui eu vou criar um de 3 metros, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, vai começar no 4 aqui, ó, e terminar no 7, tá bom? Agora é o seguinte, eu vou criar uma perpendicular, ó, que passe por aqui. Tracei a perpendicular. E agora eu vou criar um segmento aqui, uma reta com semi-reta de 50 graus, que é o que tinha lá. Então tá aqui a ferramenta ângulo, ângulo com amplitude fixa. Selecione um ponto, um vértice, vai ficar para baixo, um ponto e um vértice, um ponto, um vértice e uma medida. 50. Ah, não, eu posso colocar aqui o sentido horário. Pronto. Olha lá. Aqui eu construí um triângulo com um ângulo de 50 graus. Agora eu pego aqui, ó, e posso fazer uma semi-reta, ó, semi-reta que passa por ali. E agora eu tenho o meu triângulo. Eu pego aqui a interseção. Tá bom? E agora eu posso inclusive apagar essas retas, fazer meu triângulo. Eu vou fazer isso agora. Aqui, pessoal, prontinho. Então, olha só, esse triângulo, ele é semelhante, ele tem a mesma forma que aquele triângulo lá, ó. Tá bom? Então, o que acontece? E ele é proporcional. Esse aqui, ele mede 3 centímetros, mas vamos dizer que são 3 metros. 3 metros. Tá? E aquele é 30 metros. Então, 10 vezes maior. Então, se eu quero saber a altura, olha lá, eu venho aqui, vamos voltar no GeoGebra, tá? Olha só, aqui em cima, ó, a gente tem a ferramenta, tá vendo? A ferramenta distância. A gente pode medir aqui. Eu vou medir a distância do C até o A, certo? Tá aqui, deixa eu chegar mais perto. Tá difícil fazer, deixa aqui mesmo. Olha só, apareceu o tamanho aqui, ó, 3,58. Então, ó, esse lado de baixo mede 3. Aquele outro lado mede 3,58. Então, quer dizer, fazendo a proporção, tá? Aqui na estátua do santo, o triângulo tem o mesmo formato. Se esse mede 30, o outro tem que medir 35,8. Porque quando a gente fez aqui o pequenininho, deu 3,58. Então pronto, a gente achou a altura da estátua. Gente, um adendo, esses números eu inventei, tá? Eu não sei se mede isso daí, tá bom? Eu estou inventando um aqui só para fazer sentido, tá certo? Essa então é a essência da trigonometria. Saber que os triângulos, tá? Vão guardar essa proporção. Tudo bem, gente? Então ficamos aqui nesse vídeo, tá? Espero que a aula tenha sido produtiva.